Samuel, embora ainda fosse um menino, servia ao Senhor. Fica comigo. Nesse vídeo, eu creio que Deus tem uma palavra direto do céu para a sua vida. Primeiro a Samuel, capítulo 2, versículo 18 em diante. Amém? Vamos meditar nessa passagem agora. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho, semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica, e a levava, quando ia com o marido, oferecer um sacrifício anual. Amém, meus irmãos? A Bíblia vai dizer aqui, né? Como eu disse no outro vídeo passado, né? Ana, ela orava muito pedindo um filho, e ela fez um voto ali ao Senhor, que o filho que ela tivesse, ela ia devolver ao Senhor para servir ao Senhor no templo. E esse filho é Samuel. Ela tem Samuel, quando ela desmama Samuel, ela leva ele no templo ali, para servir o Senhor. E a Bíblia diz que Samuel, ele fica ali servindo ao Senhor. E Samuel, ele ia crescendo em estatura, em sabedoria, em conhecimento. E ele tinha prazer de adorar o Senhor, né? E é isso que a Bíblia está nos dizendo aqui. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia o Senhor. Apenas um menino, mas servia o Senhor. Tinha dedicação em servir o Senhor. Entendeu o chamado dele, o ministério dele, né? Ele tinha o prazer de servir o Senhor. E a mãe dele, todo ano, quando ela ia ali em Siló, sacrificar, adorar o Senhor, ela levava uma túnica de linho para Samuel, igual a do sacerdote Eli. Olha, a mãe investindo no ministério do filho, porque a mãe entendia o propósito. Irmãos, ali, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam fazendo aquilo que era mal perante o Senhor. Estava profanando o templo do Senhor, pegando sacrifícios, seduzindo as moças ali, né, que trabalhavam ali, que ajudavam ali. Estava fazendo tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Samuel, ele servia ao Senhor com dedicação. Ele tinha prazer em servir ao Senhor. Ele não olhava para as coisas que os filhos de Ofni e Finé, os filhos de Eli faziam, Ofni e Finé. Aquilo não contaminava ele, meus irmãos, porque o foco dele era em servir ao Senhor. Ele sabia que Deus tinha coisas melhores para ele. O foco dele ali era de adorar o Senhor, era de fazer a obra do Senhor. Eu imagino, meus irmãos, Ana, grávida, e ela colocava a mão na barriga e ela já falava com Samuel: Ó, você vai servir no templo do Senhor, você vai ser um sacerdote, você vai ser um homem de Deus, você vai cuidar das coisas do Senhor, você vai guiar o povo, você vai orientar o povo, você vai ser juiz, você vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Eu imagino ela já falando, ensinando para ele a palavra de Deus, falando sobre Abraão, Isaac, Jacó. Eu imagino, meus irmãos, ela já contando ali a história para ele, da Bíblia. Ela já falando com ele, ela já incentivando ele, preparando ele como quando criança, meus irmãos. Eu imagino Ana falando, né? Diz os médicos, né, meus irmãos, que quando a mulher está grávida, o pai conversa com o neném ali na barriga da mulher. Quando a criança nasce, que ela ouve a voz daquele pai que estava falando com ela na barriga da mãe, ela reconhece. Ela reconhece. Então, o que eu aprendo aqui? Que Samuel, dentro da barriga da sua mãe ali, ele já tinha um entendimento. A mãe já vinha preparando ele. Imagine ele criança ali no berço, ali a mãe falando para ele o que Deus tinha para ele. É assim, meus irmãos. Ela direcionando ele. E você vê Samuel, quando ele vai crescendo, ele vai tendo intimidade com Deus. Deus fala com ele. A Bíblia diz que naquela época era raro Deus falar com alguém. E Deus fala com Samuel, porque Samuel está debaixo da obediência de Deus. Samuel está servindo ao Senhor. Mesmo numa casa onde está todo mundo corrompido, Eli e os filhos dele, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Mas Samuel, ele está andando conforme o Senhor quer, porque ele tinha um propósito para cumprir aqui na terra. E ele não se desviou desse propósito. Irmãos, ele estava vendo tudo que não presta, ele estava acompanhando os filhos de Eli fazendo. Mas ele não se contaminou, ele não foi na onda deles, porque ele sabia para qual era o propósito que ele estava ali.
e ele estava disposto a obedecer. Assim é na sua vida. Você tem um propósito, você tem um chamado, Deus tem um propósito para você. Mas você vai fazer as suas escolhas. Samuel, ele, ele viu o lado ruim das coisas ruins que os filhos de Eli estavam fazendo, mas aquilo não contaminou ele. Ele não abriu mão daquilo que a mãe tinha ensinado, daquilo que o Senhor tinha para ele, para fazer aquilo que os filhos de Eli estavam fazendo, Ofni e Finéia. Sabe por quê? Porque o propósito dele era servir o Senhor. Então não olhe para o que os outros estão fazendo de errado. Ah, está fazendo. Não, não. Faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Faz aquilo que o Espírito Santo está te dizendo para fazer. Seja fiel a Deus e Deus vai te honrar como Deus honrou Samuel. Deus honrou Ana. Ele deu mais filhos para ela, porque ela cumpriu o voto que ela fez com Deus. E ela ensinou o filho dela. Ela guiou o filho dela. Amém? Então seja fiel a Deus. Obedeça ao Senhor, você vai ver, Deus vai te honrar. As coisas vão acontecer na sua vida. Obediência, anda debaixo do temor da obediência do Senhor. Aí você vai viver o sobrenatural de Deus. Deus poderia falar com quem? Com Eli, Ofni e Finé, não. Sabe por que não falou? Porque estava em desobediência. Falou com quem? Com o menino Samuel. E Deus quer falar com você. Através de sonhos, revelações. Fica na posição que Deus te chamou. Amém? Quero orar pela sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, seu filho amado, apresento diante do Senhor essa pessoa que parou nesse vídeo. Apresento diante do Senhor o lar, a família dela, a vida espiritual, a vida financeira, conjugal, sentimental, a saúde. Os sonhos, projetos, eu coloco diante do Senhor agora. Peço eu tirar do caminho dela toda pedra de tropeço, todo embaraço, que toda ferramenta preparada contra a vida dessa pessoa não prevalecerá. Espírito de enfermidade, espírito de morte, de derrota, de fracasso, espírito dos vícios, espíritos geracionais que têm agido nessa família de geração em geração. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, te repreende. Nós te damos uma ordem, agora sai da vida dessa pessoa agora em nome de Jesus. Pai, visita essa pessoa que está dentro da delegacia, dentro do presídio, dentro do manicômio, dentro do hospício, dentro da clínica de recuperação, dentro do posto de saúde, no hospital, no CTI, no UTI, em coma, entubado. Essa pessoa que vai passar por uma cirurgia, essa pessoa que vai fazer um exame, essa pessoa que está com câncer, Pai, fazendo quimioterapia, toca lá agora, diabetes, pressão alta, pressão baixa, normaliza agora. Rins volta a funcionar agora em nome de Jesus. Hernia sai em nome de Jesus. Artrite, artrose, sai em nome de Jesus. Enxaqueca, dor de cabeça, sai em nome de Jesus. Tiroide, seja curada agora em nome de Jesus. Dor no estômago, dor nas costas, dor no joelho. Deus, sai agora em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade, Pai, eu te peço, do corpo dessa pessoa. Toca lá agora, faz um milagre. Essa pessoa que está oprimida, angustiada, depressiva, liberta desse demônio da depressão. Essa pessoa que está desempregada, passando necessidade, você vai abrir uma porta de excelência na vida dessa pessoa que tem uma causa na justiça, eu coloco diante do Senhor, o Senhor é o nosso juiz. Toma essa causa nas tuas mãos. Apresento aqui, Pai, todos os pedidos de oração, coloco diante do Senhor agora. Eu oro em concordância com a oração dessas pessoas, eu ligo aqui na terra, peço que o Senhor ligue aí no céu. Peço ver colocar unção, poder sobre esse vídeo, Pai, onde esse vídeo chegar, vai ver cura, vai ver milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e o teu nome venha a ser glorificado. Pai, abençoa a todos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Não esqueça de deixar o like aí, não esqueça de comentar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deixa no comentário aí, tá? Seu nome, pedido de oração. Vamos estar orando por você, vamos estar apresentando a sua vida diante do Senhor. Não se esqueça, anda debaixo do temor, da obediência do Senhor e Deus vai te honrar. Amém? Não se esqueça, Deus é bom a todo tempo. A todo tempo Deus é bom. Que Deus venha abençoar a todos, que Deus venha prosperar o seu caminho, que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha prosperar a sua vida. Que Deus venha te dar saúde, te dar graça a cada dia, a cada momento. Amém? É o que eu peço e agradeço ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.